Gente, a gente vai ter que falar do Gabigol, hein? O Gabigol se despediu do Flamengo, né? Se despediu fazendo gol. Foi lá o Gabigol, abraçou o Felipe Luiz na despedida. Agora, tem situações aí do Gabigol que a gente precisa falar. Primeiro, que ele evitou descaradamente uma foto com o Rodolfo Landim na hora que ele recebeu uma placa do Rodolfo Landim. O Rodolfo Landim vai dar uma placa pro Gabigol, ele recebe a placa, ele se afasta do Rodolfo Landim quando o Rodolfo Landim vai esboçar uma pose para fazer uma foto, deixando claro que não ficou satisfeito da forma como ele saiu do Flamengo. Aí, no fim do jogo, e o Landim aí pode ter não se arrependido, porque ele não autorizou o Gabigol a usar um microfone nessa despedida. Aí, acabando o jogo, o Gabigol manda o seguinte recado: eu tenho palavra, diferente de outras pessoas que não têm palavra. Ou seja, recado pro Rodolfo Landim, porque o Gabigol o tempo inteiro falou que não foi honrado o compromisso que tinham feito com ele. Meu pai me criou como homem, minha palavra é mantida, não vou ficar. Bom, vamos lá, falando algumas coisas sobre isso, eu vou chamar o Bruninho, peço até desculpa, Bruno, porque hoje tem 4 pessoas, eu acabei esquecendo, e aí eu pulei o Bruno numa rodada aqui, e aí, antes de eu chamar o Bruno, é o seguinte, algumas observações sobre essa declaração do Gabigol, tá? Primeiro, ele diz, eu tenho palavra, um dirigente, ele pode muito bem. Eu hoje defendi pra caramba o Gabigol, até estava debatendo com o Mauro César Pereira, algumas páginas repercutiram, porque o Mauro acha que o Gabigol se despede não sendo mais ídolo, na opinião dele. Que ele se queimou. Pra mim, o Gabigol vai ser ídolo eterno. É uma opinião minha, é uma opinião dele. Por quê? É marrento, errou, teve atos de indisciplina, mas eu não consigo dizer que um cara que fez 3 gols de título de Libertadores, 2 Libertadores, artilheiro de brasileiro, campeão brasileiro, 2 Copas do Brasil, 2 campeonatos brasileiros, sendo protagonista, eu acho que vai ser ídolo eterno. Queimou um pouquinho a imagem? Queimou. Agora, nessa declaração do Gabigol, eu vou questionar em tudo, porque para mim o Gabigol sai como ídolo do Flamengo, né? Eu sou torcedor do Flamengo e para mim ele é um ídolo. Para mim o torcedor do Flamengo nunca viveu uma experiência igual a de Lima com aqueles 2 gols. E quem fez aqueles 2 gols? O Gabigol. Eu tava naquela arquibancada. Eu sei o que eu tô dizendo. Era todo mundo chorando, gente. Todo mundo chorando. E aí, não é por isso que eu vou concordar com essas palavras dele. Primeiro, eu tenho palavra. Um dirigente pode mudar de opinião, até porque o futebol dele mudou. Quando o dirigente fez o acordo, ele achou que ia ser aquele Gabigol de 2019, 2020. Ele ficou 2 anos sem jogar nada. Então, o Rodolfo Landim tem os motivos dele, eu não sou fã do Landim, tem os motivos dele para voltar atrás. Já discordo do Gabigol. E aí, quando ele diz, meu pai me criou como homem, minha palavra é mantida, eu tenho palavra, eu acho que o Gabigol se esqueceu que há pouco tempo ele prometeu que ele não estava vestindo a camisa do Corinthians. Eu não vesti, é montagem. Em horas foi definido que ele estava com a camisa do Corinthians, que não era montagem. Ou seja, também não é tanta palavra assim do Gabigol, né? Ah, meu pai me educou como homem. Então por que ele não falou a verdade quando ele vestiu a camisa do Corinthians? Agora, Bruno, o Gabigol o tempo inteiro dando recado. Também disse que vai voltar, que ele fez uma promessa com o Marcos Braz. Ele disse ali depois na entrevista, e que ele acha que ele ainda volta para o Flamengo. E por fim, Bruninho, para te passar a palavra, e é claro que eu vou querer escutar todo mundo, o Gabigol se chamou de lenda. Cara, o Gabigol, ele é muito ídolo, mas para mim essa marra dele, olha o que ele disse. Foi uma passagem histórica, até aí concordo. Cheguei aqui um menino, e hoje foi o dia que me torna imortal. Concordo, para mim ele é ídolo imortal do Flamengo. Daqui a pouco vou ter 30, 35, 40, 90. Não vou estar mais na terra, mas meu nome vai estar aqui para sempre. Concordo. Aí no final que eu acho que é uma exagerada, que aí ele fala, eu acho que hoje virei uma lenda. Aí também, calma, Gabigol, calma.
ídolo sim, imortal sim na história do Flamengo. Agora, lenda, eu acho que lenda a gente tem que chamar Pelé. Zico no Flamengo é uma lenda. Messi é uma lenda, né? Ronaldo é uma lenda. Isso é lenda. O Gabigol é um ídolo imortal do Flamengo, Bruno. O que falar desse pacote? Ele não tirando foto com o Landim, o recado dado e ele se chamando de lenda ao fim do jogo, onde ele foi homenageado, Bruno. Bom, isso tudo é bem Gabigol, né? Não é muito surpreendente, né? Bem do Gabigol. Ele é um ídolo do Flamengo, sem dúvida. O que ele fez dentro de campo, títulos, gols importantes, isso aí não tem como tirar dele. Ele fez, ele conquistou, ele está na história do clube, é um dos grandes ídolos da história do Flamengo, sem nenhuma dúvida. Lenda também acho que é uma coisa mais alta aí é o Zico, no caso do Flamengo, enfim, são raros. Mas ele é um grande ídolo do Flamengo, independente dos últimos 2 anos, o que ele fez está feito. A gente tem muitos casos de jogadores que foram ídolos, que tiveram grandes momentos, foram vencedores e na saída dos clubes eles já não estavam tão bem. E depois a gente vai ver isso com o tempo, mas sempre isso acontece. No final, o que vão lembrar é da parte boa, né? Da parte ruim. Fica esquecido. O Marcelinho saiu do Corinthians brigando com o Luxemburgo, aí falou que o Luxemburgo protegia o Ricardinho, que não sei o quê, um monte de coisa. Aí chegou a voltar para acertar uma dívida com o clube e ninguém nem lembra da última passagem dele pelo Corinthians, foi em 2006, que o Kia, que cuidava do futebol, não queria, o Dualib colocou ele lá. Então, mas ninguém lembra disso, né? Essas coisas ficaram para trás. O Marcelinho é um ídolo do Corinthians. O Edmundo no Palmeiras, também quando ele saiu, ele chegou a ficar lá no Equador, lá porque ele chutou um câmera lá e deixaram ele no hotel, aí não vai mais voltar. E ninguém lembra dessas coisas, né? Fica o que o cara fez no campo. E o Gabigol fez muita coisa em campo pelo Flamengo. Mas realmente não é fácil. Aí vem o outro lado dele, né? Não é fácil ter o Gabigol ali no dia a dia. Ele pode ter a versão dele, as opiniões dele sobre o que ele quiser. Ele pode não gostar do Tite, ele pode achar que a diretoria não cumpriu o que prometeu para ele, mas eu levaria mais a sério as declarações dele se eu tivesse ouvido alguma vez ele admitir alguma coisa que ele errou. Porque parece que ele não jogou bem nos últimos anos, ou é por culpa do técnico, ou é por culpa da diretoria. A questão lá do exame antidoping, que ainda está pendente, eu nunca vi ele admitir, não, eu vacilei aqui. Não, ele dá a impressão não que é uma conspiração, assim, eu nunca vi ele admitir. Não, eu joguei mal mesmo nesses últimos anos. Eu joguei mal, não consegui jogar, seja lá pelo qual motivo que for. Mas eu nunca vi ele bater no peito e falar, eu fiz muita coisa aqui, mas nos últimos anos eu joguei mal. Não, parece que a culpa é do treinador. O treinador que já quando chegou ele já estava mal. Ou, não vou ficar porque a diretoria não quis renovar. Se esse cara está fazendo gol, o presidente pode odiar ele. Vai renovar, ainda mais que amanhã tem eleição no clube. Se esse cara estivesse fazendo gol, esse contrato estaria renovado há mais de um ano. Pensando, agora esse ano que vai começar 2024 tem eleição, a gente tem que renovar com o Gabigol, senão a gente pode perder a eleição. Os caras, isso é o que interessa para dirigente político, é ganhar a eleição. Essa é a prioridade. Se o Gabigol tivesse bem, ele já tinha renovado, mesmo que o Landim nem olhasse na cara dele, nem olhe na sua cara, vou te mandar por correio o contrato para você assinar, mas assinaria. Então, eu nunca vi o Gabigol admitir um momento ruim, admitir que errou em alguma coisa. Nesse caso aí da camisa do Corinthians que você falou, a primeira palavra dele, não estava vestindo a camisa, eu nunca vi ele falar, não, eu joguei mal mesmo, estava mal, a culpa é minha, eu não consegui jogar. O Pedro estava melhor. Não, sempre, não, é porque o Tite não gosta de mim, é porque eu não tive chance, é porque a diretoria não cumpriu o que prometeu, e mais não sei o quê, e não era eu. Então, ele tem todo o direito de ter as opiniões e cada um tem a sua versão dos fatos. Quem viveu o fato é que sabe exatamente o que aconteceu. Mesmo as pessoas que viveram, cada um vai pensar uma coisa, vai ver de um jeito. Mas quando ele nunca admite nada assim, nada que ele não admite que estava mal por culpa dele, aí fica difícil, né? Você acaba indo pro folclore mesmo, do jogador que você, assim, ele fala uma coisa, você já dá risada sabendo que ele não vai, que ele realmente não... o Gabigol vai falar isso mesmo, ele é assim mesmo, mas levar a sério é difícil quando ele não admite nenhum erro. Né, Flávio Prado? Gabigol se chamando de lenda. Lenda, Gabigol se chamando lenda, eu acho que ele foi longe demais. Eu mesmo falo aqui, acho que ele vai ser ídolo eterno do Flamengo, não tem como.
né, apagar tudo que esse cara fez em campo. Ele foi o símbolo de uma geração junto ali com o Bruno Henrique e a Arrascaeta, principalmente. Essa é a minha opinião, né? Ele foi símbolo de uma geração. Agora, ele se acha muito, né, Flávio Prado? Lenda é brincadeira. O Gabigol tá longe de ser uma lenda. Lenda foram esses nomes que eu falei, pô. Lenda foram esses jogadores que foram pro futebol mundial, né? Que aí a gente tá falando de jogador que foi marcado para a história do futebol mundial. O Gabigol, ele é um grande ídolo da história do Flamengo. Ponto. E outra, né, Flávio? Também é muito fácil falar, eu tenho palavra. Mas esquece que há pouquinho tempo ele não teve palavra nenhuma quando ele vestiu a camisa do Corinthians e prometeu para todo mundo. Era montagem. E depois foi desmoralizado aí por inteligência artificial, sei lá o que, tecnologia, que descobriram, que definiram. A foto não era montagem. O Gabigol tá dando muito recado, né, Flávio? Acho que o Gabigol tá gostando muito da mídia. Agora ele vai embora do Flamengo, que vá de um jeito, não manchando tanto a sua imagem e fazendo o papel dele dentro de campo, Flávio. É que o Flamengo dá muita mídia, né? Então, agora o time que ele for, não sei qual vai ser, a mídia deverá ser menor, a menos que ele venha pro Corinthians. Aí a coisa se equivale. Senão, né? Esse lado lendário dele vai ficar menor. Ele realmente vai ser sempre lembrado pelo time do Flamengo, pelo que ele fez. Eu gostaria de saber o que foi o Pelé, né? Se ele foi lenda, que terá sido Pelé. Zico. Na cabeça dele. Não, o Zico, que já foi citado, né? Um pouquinho mais, exagerou um pouquinho e tal, mas enfim. O que é o Messi? Né? É um ET, sei lá, talvez? É por isso aquela questão do craque, o que é um craque para cada um, termos, né, que, enfim, são discutíveis muito. Ele ficou marcado, sim. Lenda atualmente eu só conheço uma, viu, Mauro? Você vai concordar comigo. O nosso querido Pilhado. Esse sim é uma lenda. Ele é uma lenda? Uma lenda viva. Acho um craque. Lenda? Às vezes um gênio. Lenda. Quem? Você. Sou mesmo. Isso aí você foi muito bem, Flávio Prado. É lógico, o nosso Gabigol. Agora, mas... Eu concordo. É brincadeira isso, né, gente? Porque é o que eu falo. Eu acho que nem o Pelé, o Piperno e Mauro Betting um dia se chamou de lenda, gente. É o que eu falo. A pessoa que se chama de lenda, eu mesmo aqui, quando a gente brinca pra caramba, fala na zoeira, pô. A pessoa que se chama de lenda, ela fala brincando, ela fala zoando o Gabigol, não. Ele falou sério, porque eu acho que nem as lendas se chamam de lenda acreditando no que estão falando. Ó, Pelé, nunca vi se chamar de lenda. Messi, nunca vi se chamar de lenda. Ronaldo, nunca vi se chamar de lenda. Esses caras são lenda. Cristiano Ronaldo, nunca vi se chamar de lenda. E aí o Gabigol vai, Mauro Betting e Fábio Piperno, e se chama de lenda. Eu quero passar para vocês os bastidores, porque quando eu falei que eu falo na zoeira, que eu não me acho uma lenda, Lívia Weber, minha esposa querida, tá aqui no estúdio, e ela fez assim, pior que você se acha assim. Tá vendo? Nada com uma mulher. Certas coisas. Tá a Lília só erra por ter casado com ele, o resto ela tá sempre certa. Aliás, ô Pilhado... Não tem, aliás, o filme Eu, a Lenda? Pois é, ô Pilhado... Como é que chama o filme? Eu tô sem celular, hoje acabou minha bateria, mas... Passei por Búzios essa semana... E perguntaram de você e disseram que o seu casamento lá continua sendo uma lenda, viu? Exato. Aquele iate lá, cheio de linguiça e tal, ele continua, tá lá, reservado. Aqui casou o Pilhado. A frase é ótima. Era linguiça, berinjela, tudo no barco, Flávio Prado. Meu iate cheio de linguiça. A frase por si só já não é das melhores, mas tudo bem. Segue o jogo. Mateus, é o filme com o Will Smith. Eu tô sem celular, aliás, é por isso que eu não postei nada ainda. Tem um filme Eu, a Lenda, que já tem, acho que já podemos fazer aqui no nosso departamento de arte com o Gabigol aqui na Jovem Pan, porque eu acho que é do Will Smith, se eu não me engano, Eu, a Lenda. Né? Eu acho que tem um filme que é eu acho que é sim, Mauro, sim. Eu, a Lenda, e tá valendo. Assim, de novo, o Pilhado, é uma questão semântica, aquela coisa que a gente discute. Esse cara é craque, esse cara é gênio, né?
Enfim, é uma questão. Agora, o Gabigol, não tem a menor dúvida, o Gabigol é um absurdo a história dele no Flamengo, desde que chega em 19, e sobretudo essa final de Lima, que foi a mais emocionante. Repito, o que o Botafogo fez é impressionante. Desde a primeira Libertadores vencida pelo Peñarol lá em 60, não teve uma Libertadores, uma final de competição, nem Champions, com um time com menos de um minuto ter perdido um jogador e fez e conseguiu virar. Virar não, meteu 2-0, toma 2-1, ainda no finalzinho faz 3-1, como hoje de novo no Newton Santos, com o Gregory, o Botafogo faz o 2-1 contra o São Paulo. Agora, o que o Gabigol fez naquele jogo, e é mais impressionante ainda pra mim, porque até o gol de empate, depois o gol da virada, o Gabigol pra mim era o pior jogador em campo. Ele tem uma partida horrorosa, o Gabigol, ele empata e vira. Aí depois, embora o Flamengo perca a Libertadores em 21 em Montevidéu, ele faz o gol do Flamengo. E em 22, o gol da vitória contra o Atlético Paranaense em Guayaquil é dele. O homem faz 4 gols em 3 finais de Libertadores, né? E agora na Copa do Brasil, quase 2 anos sem jogar bem por uma série de motivos, muitos já elencados aqui, o homem ainda faz 2 gols contra o Galo. Quer dizer, o negócio está acreditado, ou super incrível pelo o que foi incrível a passagem do Gabigol. Quanto ao texto, ao que ele fala, ok, eu acho que a gente tem que cada vez mais dentro do possível se atentar ao que o profissional faz dentro de campo. Dentro de campo ele é um dos maiores da história de um clube que teve Leônidas, que teve Zizinho, que teve Dida, que teve Zico, que teve tantos nomes. E o Gabigol se juntar a jogadores que são melhores do que ele, faz com que ele seja esse ídolo. Eu quase falei essa lenda, mas eu até posso falar que ele é lenda. Ele não, mas faz parte do pacote Gabigol. Eu acho que o Gabigol, ele entra, e aí, desculpe, no meu conceito, ele entra na linha do Nunes, que foi um João danado, e sempre decisivo também. O artilheiro das decisões. E também. Ele era, então, não era um jogador habilidoso daquele time do Flamengo. Ele era de menos habilidade, mas ele era espetacular. Ele era a linha de chegada. O time trabalhava em função dele chegar, ele tinha méritos maravilhosos, mas ele não era um jogador. Eu acho que o Nunes é uma comparação. O Gabigol foi melhor que o Nunes, não foi? E tecnicamente o Gabigol era muito mais jogador que o Nunes, mas o Nunes era um cara decisivo. No final do Mundial. Não, ele faz 2 contra o Atlético Mineiro. Gol na final de 82. Ele faz 2 no Liverpool e o gol do título do terceiro jogo é gol dele. É o gol do 1-0 até na falha do Leão, rara. Um beijo, Leão. Então, quer dizer, mas, enfim, eu coloco aí o Gabigol nesse patamar do Nunes aí. Sim. E não estou desmerecendo nem um pouco, não. O Nunes foi grande, foi enorme. Foi gigante. Outra coisa. Não. Mas o Nunes, nem ele ousava se comparar, por exemplo, com o Zico. Nem ali, naquele time, com o Leandro, com o Júnior. Mas lembrando que o Nunes, inclusive, foi revelado pelo Flamengo, não foi aproveitado, vai pro Confiança, depois vai pro Santa Cruz, vai primeiro pro Fluminense e depois vai pro Flamengo. E o Nunes, no Fluminense, foi convocado para a seleção de 78. Ele se machuca, se era ele o cara, até porque o Sérgio Chulapa estava suspenso. Ele se machuca e vem o Roberto Dinamite. O Nunes era um senhor atacante. Eu acho, tecnicamente, o Gabigol mais jogador, mais completo. Mas o Nunes para a área e taticamente naquele time fabuloso de 88, 82 do Carpegiani, ele tinha funções muito legais. Era o cara que já na época marcava o cara, ele abria para a esquerda para dar espaço pro Zico. Era um cara que o Zico pedia as coisas para ele vai lá e fazia não só gols, ajudava muito. O João Danado era um negócio impressionante. Fundamental em 80 no Brasileiro, fundamental no Mundial 81. O gol do título do terceiro jogo contra o Grêmio lá em Porto Alegre, no Olímpico, é um gol dele, uma falha do Leão, sim, mas é um gol do Nunes. Cara, ele foi um baita jogador. O Gabigol acho mais jogador. E aí você pode comparar, lembrando que era muito difícil na época você ganhar a Libertadores, claro. Embora o Flamengo naquela primeira Libertadores foi campeão com um time espetacular, o melhor time que eu vi na vida. O Gabigol você compara mesmo ao Nunes, que era um baita atacante. Patamar, sabe? Sim, sim. Patamar alto, mas está muito longe de... Não. Por exemplo, eu não vi o Dida jogar, mas quem viu... Diz que o ídolo do Zico, né? O ídolo do Zico, quer dizer, campeão ele do mundo era 58, cara, pô. Quer dizer, então, o Gabigol não chega nesse nível, é outra coisa. É outra até como jogador, por exemplo, Adriano e Gabigol. O Adriano é muito mais jogador que o Gabigol. Agora, para a história do Flamengo... O Gabigol é maior. Gabigol é maior. Por exemplo, Kaká e Raí, indo para a discussão São Paulo. O Kaká foi o melhor jogador do mundo em 2007 e acho que dificilmente você vai discutir. O Raí foi um baita jogador fundamental na história do São Paulo. O Raí, para o São Paulo, é mais jogador que o Kaká, até porque o Kaká explode em 2001 no Rio São Paulo, vai embora em 2003, né? Sim, 2003 e volta em 14, é vice-campeão, mas o Kaká, enfim, ele teve mais história lá fora. Eu acho o Kaká mais jogador que o Raí, no meu gosto. Assim, o Adriano e Gabigol, o Adriano é muito mais jogador que o Gabigol, mas para a história do Flamengo é o Gabigol. O Romário jogou no Flamengo, o Gabigol no Flamengo. O Romário que não... Nem o Adriano chega perto do Romário, é isso. Mas agora a dúvida que fica é a seguinte, aí entrando falando bem sério a história da lenda aqui, eu acho que
faltou um pouquinho de vocabulário normal e ele é provocador mesmo. E normal, tá ok. Inclusive, ele como letrista do trap dele lá, que ele rima pescoço com pescoço, não é a melhor virtude do Gabigol. Ele e esse é o pacote. Não precisa ser. Mas eu quero dizer o seguinte, eu citei o Nunes aqui e muita gente, ou quase todo mundo, vai dizer, quem foi o Nunes? Será que daqui a 30 anos o Gabigol vai estar nessa de quem foi o Gabigol? Ou ele vai estar no nível... Porque nós temos hoje rede social, é uma outra situação. Você tem imagem. O Nunes foi fundamental, foi um jogador assim, final, como a gente falou, fez gol em final de Mundial que o Flamengo ganhou. O único que o Flamengo ganhou até hoje. Metendo 3-0 no Liverpool e passeando. Então, será que daqui a 30 anos ele vai... Aí que nós vamos sentir se ele foi lenda mesmo, né? O Zico, com certeza, daqui a 30 anos será citado.